Podcast. Começando o podcast mão número 178, 178, podcast mão debate do líder do campeonato brasileiro, do campeão paulista, do maior time do Brasil, Esporte Clube Corinthians Paulista. Concorda ou discorda, Teleco? Bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Só ficou incompleto, né? É o maior time do universo, Marco Belo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, para os apoiadores e para os demais ouvintes. Bem, se tiver, a gente é o maior, que tal? Ah, tá certo, concordo contigo. E aí, Teleco, o que manda de bom aí nesse podcast 178? Bem, o time do líder, ele deve voltar a campo neste sábado, né? Essa é a parte boa. A parte ruim é que vai ficar 15 dias sem jogo depois desse, né, Marco Belo? Ah, eu vi você colocando no Twitter, né, inclusive perguntando o que o torcedor corintiano faria, 15 dias sem o time entrar em campo. O Corinthians já ficou 14 dias, eu acho, né? Algumas semanas. Ficou 14, por causa da Chapecoense que tá passeando. E agora vai ficar 15 dias, né? É que não é só o Corinthians, são também os demais times, porque essa parada é para a seleção brasileira, Marco Belo. Vão ter 2 jogos das eliminatórias, né? E ainda tem um mood especial, né? Já que esse campeonato está se configurando como entre 2 times apenas, o Corinthians com o Grêmio muito atrás, o Grêmio ele não vai jogar este fim de semana, ele só joga dia 2, porque a CBF pediu para preservar o gramado da Arena Grêmio. Tá certo, o Grêmio não entra em campo neste final de semana. Essas 2 semanas aí entre os jogos do Atlético Goianiense e o jogo contra o Santos, é isso? Exatamente. Elas vão servir para dar uma adiantada na recuperação de alguns atletas machucados, né? Principalmente o Balbuena, que vai ser... foi convocado, né? Vai viajar com a seleção paraguaia de futebol. Inclusive hoje eu conversei com o Dr. Joaquim Grava, né, que explicou que a federação pediu, porque nas 2 últimas convocações o Balbuena sempre acabou se lesionando, então mesmo ele não estando à disposição para nenhuma das 2 partidas, eles acharam legal levá-lo, mas acham que ele pode se recuperar para a segunda partida. Enfim, mesmo assim vai ser bom porque o Balbuena volta já recuperado e deve já enfrentar o Santos na outra rodada. Agora o Guilherme Arana é um negócio mais grave, né? O Guilherme Arana deve ficar aí 1 mês e meio, deve perder, se eu não me engano, 7 jogos, é isso, Teleco? Contando com o do Atlético Goianiense, 8, né? Então são 8 jogos que você tá fora, tá sem o Guilherme Arana. Mas essa questão de recuperação, a gente sabe que o pessoal exagera também pra ninguém ficar torrando a paciência, né? Você falou que era hoje, ainda não tá pronto, tal, né? Eles dão uma engordadinha. Um grande exemplo é o Pablo, né? Que pode pintar esse fim de semana na escalação com o Atlético Goianiense. Pode já jogar contra o Atlético Goianiense. Os médicos sempre colocam o prazo máximo, porque se diminuir, eles são elogiados. Ninguém é bobo também, né? Se eles colocassem 2 dias e demorasse 1 semana, eles seriam cobrados. Se eles colocam 2 semanas, demorando a mesma 1 semana, nossa, mas que recuperação maravilhosa. Então, é claro que eles jogam lá pra cima o prazo. Agora, o Guilherme Arana ficando fora, o Moisés deve enfrentar o Atlético Goianiense, mais uma vez titular, e o Marcial seria a opção, né? A conversa com o Dr. Joaquim Grava que eu tive hoje foi bastante proveitosa em relação ao Marcial, porque o doutor explicou algumas coisas que eu tinha dúvida. Por exemplo, foi realizado lá no CT do Corinthians um exame antidoping surpresa pela tal da ABCD, né? Associação Brasileira, sei lá do que. De controle de doping. Controle de doping, obrigado, Teleco. Que foi criada durante os Jogos Olímpicos e que funciona à parte da CBF. Segundo o Dr. Joaquim Grava, é a CBF que vai colher a urina, né, o sangue, sei lá como é que é colhido isso, mas é essa ABCD aí que libera os jogadores. O exame foi realizado há 4 semanas em todos os jogadores do Corinthians, inclusive o Marcial, não deu
positivo para doping, ou seja, o Marcial está liberado, mas o Corinthians está esperando uma carta dessa ABCD liberando ele para jogar. Se essa carta não vier, o Marcial não pode jogar, apesar do exame estar ok, o que é um absurdo. E essa ABCD, ela é nova, como eu disse, ela foi criada nos Jogos Olímpicos do ano passado, e ela está acostumada, segundo o próprio Dr. Joaquim falou para mim, com um atleta olímpico que joga Mundial de Natação em 2020, daí é pego com doping em 2022 e perde a medalha em 2023. Demora 3 anos para fazer um negócio. Imagina um jogador que nem o Marcial demora 3 anos para receber uma carta liberando. Então é um absurdo. É uma entidade criada que não tem condição de administrar o controle antidoping no futebol, que tem jogo quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Pô, já era pra ter liberado o moleque, né, Teleco? É uma desfaçatez, Marco Belo. E digo, né, já começou agora há pouco e já começou errado, então, né? Sim, fica muito difícil a gente acreditar no esporte brasileiro. Mas eu tenho uma outra questão pra você, Marco Belo. O torcedor corintiano ele ficou com boa impressão de Marcial às vezes que viu em campo, mas eu tenho algumas dúvidas sobre ele. Primeiro, ele jogou um jogo bom com o Fluminense, né? Foi bem, fez gol e tal. Num jogo com o Rivale, apesar de assim, aparentemente para o torcedor tá com uma boa impressão dele, o Tite tirou ele no meio do jogo, né? No intervalo. Isso daí é muito raro, especialmente para um treinador como o Tite. Aí ele teve no Cruzeiro, mal jogou, também se machucou, mas mal jogou. Voltou pro Corinthians também, nenhum treinador se interessou em colocar ele em campo. Ele é bom assim, Marco? Cara, tem duas coisas aí. Primeiro, ele é meio maluquete de cabeça, né? Isso aí explica grande parte dos fatos citados por você. Ele é meio jovencito, né? Como diria o grande Maércio Ramos, meio Ele tem jovencito. 21 anos já, né? Faz 21 anos. algumas. Não, mas tem cara de 17 que tem maturidade de 40. Eu tô falando de maturidade, não de idade. Tanto que esse remédio aí que tá tirando ele de campo, ele tomou por vontade própria, começou a cair os cabelos, ele foi numa dermatologista, tomou o remédio e só depois ele avisou o Corinthians. E daí descobriram que o remédio não podia ser tomado. Acabou o ano dele praticamente. Ele faz algumas merdas, pra dizer um português bem claro, como essa aí. Agora, pelo lado do futebol, pelo que eu vejo nos treinos e eu vi nesses jogos aí citados por você, ele não é o Messi, não é o Cristiano Ronaldo, mas é melhor que o Moisés na lateral esquerda. Ele é volante de origem, né? Mas o Carille estava tentando treinar ele na esquerda porque o Corinthians precisava de um lateral esquerdo e ele é melhor que o Moisés, porque ele é melhor na marcação e no apoio qualquer um faz o que o Moisés faz e o Moisés não marca, né? Não marca ninguém, é um lateral que não sabe marcar, nunca vi isso. Apoiar ele apoia até razoavelmente bem, mas então vai ser ponta, né? Vai brigar ali com o Cleison, sei lá, por uma vaga. O Moisés não marca ninguém. E o forte do Marcial, por ele ser volante, é que ele marca bem e ele tem certa habilidade com a bola. Então ele consegue chegar e cruzar, que é o básico do lateral. Enfim, melhor que o Moisés ele é, Teleco. Tá explicado? Tá, Marco, assim, eu acho que uma coisa aí que eu tenho visto muito do Moisés é que ele é muito assustado, né? Não sei, ele parece aterrorizado de estar em campo, né? É que ele é novo sou também, eu que vou ele tem jogar. 21. É, Ele tem 21 não, anos né? e uma É que ele torcida teve no toda Bahia. O pegando no Bahia pé. também não é um time pequenininho, né? Ah, Então, mas é diferente, é diferente. No eu sei, Bahia, não, sem dúvida, a né? Não, eu tô responsabilidade falando, é não é que ele completamente tava diferente. no Itabaiana, né? Times menores, né? Ele, ele tava num time de Série A também, né? Existe Quer o dizer, na Itabaiana, época de Teleco? Série B. Existe o Itabaiana, assim. Existe também o Fluminense de Feira de Santana. Ah, isso aí eu conheço. Agora o Existe Itabaiana o eu nunca ouvi Globo. falar. O Globo. O Globo é um time novo aí. É. Mas. O Globo é fantástico. Gostou dessa? Especialista em futebol baiano, Teleco.
Mas enfim, o Moisés tem 21 anos só e a pressão da torcida com certeza mexe com a cabeça dele. Fora o futebol. Ajudando não está, né? Fora o futebol fraquíssimo, aqui a gente não é parcial nem para um lado nem para o outro, nem para defender, nem para pegar no pé. A gente fala a verdade segundo a gente mesmo, né? Porque também não existe a verdade, existe o que a gente acha. Na minha opinião, na minha modesta opinião, o ouvinte pode discordar de mim. Ele é fraco, mas a pressão da torcida está atrapalhando bastante também. Eu não sei. Uma coisa que eu notei é que o Carille parece que ele tá. Bem, a gente não pode dizer se ele tá satisfeito ou não, né? Mas não é que ele não. Ele não. Ele está no ostracismo, né? Pelo Carille, né? Porque aí tem um jogador que ele pegou e trocou o Carille, né? Ele tá jogando. Algum motivo ele tem, independente dessa questão aí de colocar o Marcial ou não. Vamos ver com o passar dos jogos, né? A gente vai ter mais essa parada, então meio. Aí vai dar tempo do Marcial ser liberado. E durante essas 2 semanas de treinos o Corinthians vai poder saber o que fazer. Eu acho que a gente já tá escalado, né, Marco Belo? Já tá escalado. Já tem time pronto, feito, né? Depois do treino dessa sexta-feira, quando estamos gravando o programa para a partida de sábado às 7 da noite. Mas antes da escalação oficial do Corinthians e das nossas considerações sobre esse jogo contra o Atlético Goianiense, eu vou chamar o Marcelo, da loja Poderoso Timão do Ipiranga, que gravou um áudio pra gente para falar do evento que vai ter no dia 2 de setembro, lá na Poderoso Timão Ipiranga. Vamos ouvir o que o Marcelo tem para falar. É um convite muito legal para você que é fã do craque Neto. Chega mais, Marcelo. Marco Belo, equipe aí do podcast, um grande abraço a todos. Obrigado aí pela parceria com a nossa loja Poderoso Timão do Ipiranga. Como vocês sabem, agora no dia 1º de setembro, aniversário do Corinthians. Aí sexta-feira, aí no sábado, vamos ter uma grande festa ali na Poderoso Timão do Ipiranga. Dia 2 de setembro, a presença de nada mais nada menos do que Neto. Você que realmente conhece a história do Corinthians, você que realmente viveu ali a nossa fase de não ter o título brasileiro, você que é um corintiano que conhece realmente a história do nosso clube, valoriza esse grande craque, esse grande jogador que passou pelo nosso clube, o Xodó da Fiel. Então, qualquer dúvida, entre em contato no 011 2501 5999. Você que tá aí, ó, do interior, liga para nossa equipe. A Valéria, o Fábio, estamos aqui com o Bruno. Estão todos aqui para te atender da melhor forma possível e explicar para você, torcedor corintiano, como participar deste evento, tá? Sábado, dia 2 de setembro, na Poderoso Timão Ipiranga. Quer passar um WhatsApp? É no 11 99803 2302. Muito obrigado, galera. Um grande abraço e vai, Corinthians! Pois é, escala o time aí, Teleco. O professor Fábio Carille entra com Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Pablo e Moisés, Gabriel e Maicon, Jadson, Rodriguinho e Cleison, Casim. Então, a gente tá falando aí de um reserva absoluto, que é o Casim, Cleison, que disputa com o Romero, né, que fez 2 partidas bem fracas, e o Pablo, né, que está voltando aí de contusão. Não, um pouquinho cedo para pôr o Pablo, Marco? Depende, né, do jeito que ele tá treinando. Desde a semana passada ele já tá treinando com bola. O Pablo é um cara acima do normal em termos de condição física, né. Uma vez eu conversei com o Valmir Cruz, preparador físico do Corinthians, a respeito do Pablo, e ele falou que dificilmente ele vê atletas como o Pablo, não é jogador, atleta, né? Porque é aquele cara que se cuida, preocupado com a parte nutricional, física. Um exemplo rápido que o Valmir Cruz falou a respeito do Pablo. Teve um jogo, acho que
contra o Brusque, eu acho que o Corinthians se classificou na Bacia das Almas, nos pênaltis, a galera toda comemorando no vestiário, querendo desabafar, e o Pablo chegou, bateu no ombro do Valmir e falou: é amanhã de manhã que tem aquela esteira lá, é amanhã de manhã que vai ter a parte do recondicionamento, não sei o que. Ele já estava pensando no outro dia em como se recondicionar. Então, olhando por esse lado, o Pablo deve estar em condição. Até porque também o pessoal não erraria duas vezes, né? Contra o Avaí colocou ele sem condição, deu no que deu. Se vai colocar ele em campo é porque tá bom dessa vez. Assim esperamos, né, Marco? E o Pablo, hein? O Pablo vai ficar ou não vai, Marco? Porque vai e volta essa história, né? Teve uma reportagem hoje do Darler Marques bem completa, falando aí de todos os pontos da negociação. O Corinthians está chateado com o Pablo, está de saco cheio do Fernando César, né? Que fez algumas coisas aí, diria, amadoras nessa negociação, né? Independente dele ter razão ou não, o cara soltar declaração no Instagram não é o lugar dele. E não sei não se ele fica, hein, Marco? Não, ele fica. Eu tenho a palavra dos dirigentes corintianos que o Pablo fica. Apesar do Fernando César, apesar do empresário, né? Você tem razão em tudo que você falou a respeito da chateação dos corintianos e tal, mas acho que até pela vontade do Pablo, ele fica. Eu ainda bato o pé nessa informação que eu tenho, que é de dentro do Corinthians. Os dirigentes me garantiram que não iam perder ele por nada, e também pela vontade do Pablo. Eu acho que o empresário não tira o jogador sem que o jogador queira. Então ele tá barganhando, tá, para ganhar mais, aquele negócio que a gente já sabe. Agora o salário do Pablo já tá acertado, luvas do Pablo já estão acertadas, tá tudo acertado. Então, apesar do empresário, o Pablo deve acertar um contrato mais longo aí com o Corinthians, Teleco. Ele podia se manifestar, né? Eu tô vendo que a torcida já tá bem cheia, né? Toda vez que eu falo alguma coisa do Pablo, o pessoal fala: vai embora! Mas não é bem por aí, né? Verdade. E tem uma outra questão do Pablo, né? Tinha aquele acordo com o Malcom, aí começaram a aparecer propostas malucas pelo Malcom aí, né? 130 milhões de reais pelo Malcom. E aí ele fica nesse ponto, né? O Corinthians já dá 15%, mas 15% de 130 milhões já dá pra comprar o Pablo, ainda sobra um troquinho, né? Então, mas parece que o jogo virou nesse ponto, né? Como o acerto foi feito antes, essa é a impressão que eu tenho. O Corinthians vai dar os 15% pelo valor acertado antes das ofertas, até porque essas ofertas não foram concretizadas, são apenas ofertas. Se você, Teleco, oferecer 150 mil reais no meu carro e não pagar, o meu carro não vai começar a valer 150 mil reais, só se você pagar. Então, para mim, o Malcom vai sair por aquele valor que já foi falado, de 1 milhão e 800 mil reais os 15%. E o Corinthians pagaria 1 milhão e 200 mil... reais não, euros, né? 1 milhão e 200 mil euros pelo Pablo. 15% dele? 15%, 1 milhão e 800, e o Pablo sairia por 1 milhão e 200, 400 mil, primeiro pagamento em abril. Pra mim... Aí o Corinthians tá entrando de trouxa nessa história, hein? Sei não. Mas é o que eu falei, ninguém pagou esses tais 100 e poucos milhões pelo Malcom, né? Estão só oferecendo, enfim. Se a negociação ver, né? sair só antes... 6 dias também, né? Se a negociação sair antes, se o Malcom for vendido, acho que o Corinthians pode até, e talvez até esteja segurando por causa disso, né? A gente pode estar achando também que o Corinthians é trouxa, e às vezes os caras estão sendo mais espertos que todo mundo. Tá segurando a negociação para ver se alguém vai pagar realmente o Malcom, e de repente poderia mudar tudo. Mas, para mim, como não apareceu ainda esse dinheiro, só tem gente falando dos tais 100 e poucos milhões... Não sei, eu acho que a negociação vai ser feita nos moldes antigos, Teleco. Tem uma coisa engraçada nesse ponto todo aí, também é que tem muita confusão com relação a... não é engraçado assim. Obrigado pela força, Marco Belo. Então, que é essa questão aí da opção, da prioridade, etc, né? Pelo que eu vi o Flávio Adalto falando, até 30 de junho, em qualquer ponto, o Corinthians podia ter dado 3 milhões de euros, tal, Pablo é nosso e tal.
Agora continua esses 3 milhões de euros até o fim do ano. É só que se aparecer uma proposta, o Corinthians tem apenas 8 dias para cobrir. Isso, isso. Não, não tem 8 dias para cobrir a proposta, tem 8 dias para pagar os 3 milhões de euros. 8 dias para pagar os 3 milhões de euros. Isso, exato. Daí o Corinthians teria que conseguir o dinheiro rapidinho. Isso aí é desde o começo da negociação. O Alessandro tinha me falado a respeito disso, que eles tinham medo de aparecer uma proposta do nada e eles terem que correr atrás dessa grana. Mas também faz parte da pressão. Qualquer negociação é assim, né? Você vende o seu peixe um pouquinho mais caro. O Bordeaux fica fazendo pressão falando, olha, vai aparecer proposta, alguém vai oferecer mais. É igual o negócio do Malcom. Olha, o Malcom tem gente oferecendo. Mas na verdade não apareceu ninguém até agora, né? Com proposta realmente pelo Pablo. Então o Bordeaux também está usando isso para dar uma pressionada e a diretoria do Corinthians também não é boba. É o que eu falei, às vezes a gente tá achando, pô, a diretoria tá marcando, já devia ter comprado. Às vezes eles estão esperando ou para ganhar alguma coisa a mais ou para pagar menos. Vamos ver, né? Apesar de tudo que a gente sempre fala, né? De diretoria, eu acho que o Corinthians fez aí bons negócios aí, afinal, né? No pessoal que trouxe e tal. Não pelo vendendo menos esse ano aí, a galera que tá jogando, né? Então, não estão dando jogadores, né? Então, eu acho que aí temos oportunidades, né? Outro jogador que o pessoal fala muito é do Carlinhos, né, Marco? Por que não põe o Carlinhos no lugar do Casim? Mas é aquilo que a gente já falou antes, né? Tem a ordem dos jogadores. O reserva do Jô é o Casim. Só se ele fizer um jogo muito ruim, de repente pode entrar o Carlinhos em algum jogo. Mas a princípio é o Casim o reserva, né? Exato. A gente já falou isso algumas vezes aqui, eu já escrevi lá no meu timão, o pessoal me xingou pra cacete lá, mas enfim, não é minha opinião, é a opinião da comissão técnica do Corinthians, que o Casim tá mais preparado que o Carlinhos ainda precisa melhorar alguns fundamentos. Então, na comissão técnica do Corinthians, não só o Carille, mas todos os auxiliares do Carille, o Cuca, o Fabinho e o Osmar Loz, Jô, depois Casim, depois Carlinhos. O Carlinhos só vai jogar se o Jô e o Casim estiverem indisponíveis. Por exemplo, o Jô está suspenso, o Casim machuca no começo do jogo, entra o Carlinhos. Agora, se o Casim tiver à disposição, é ele. E o Carille sempre segue essa lógica, né? Dificilmente ele sai da lógica do reserva imediato. Isso ele puxou do Tite, o que é muito bom, aliás, pro grupo, né? Porque se de repente o Guilherme Arana machuca, o Moisés, a torcida tá pegando no pé, ele improvisa o Felipe Bastos lá na esquerda. O que o Moisés vai pensar? Porra, se eu não jogo quando o titular machuca, eu sou o reserva, eu vou jogar quando? Começa a criar insatisfação no grupo. Então esse negócio de você colocar o reserva imediato é bom para manutenção do bom ambiente também, né, Teleco? Eu lembro que quem fazia muito esse tipo de coisa era o Muricy, né? Quando machucava algum lateral, ele colocava qualquer pessoa, menos alguém da base, né? Ele só usava, ele adaptava todo mundo que fosse, mas não colocava outros jogadores. Eu acho que é mais legal que o cara ele faz. O Muricy é o cara que criticava perguntas nas coletivas, e quando ele foi perguntar pro Osório lá, como comentarista do Sport TV, perguntou se o Osório queria ganhar o título. Não, ele tá jogando pra perder o título, Muricy. Pra casa do chapéu. Você vê, né? Aquele negócio de o jogo virou, né? Que nem quando eu vejo o Roger falando de jogador chinelinho, eu acho aquilo máximo. Nossa senhora, amigo de Vitor Guedes. Ô Teleco, pelo que a gente ganha tá bom demais, né, Teleco? Eu vou pedir um aumento pra você ainda, chefe. Você vai ver. Quanto que vai ser o jogo, Corinthians e Atlético? Corinthians 3, Atlético Goianiense 0. 2 do Casim e 1 de cabeça do Pablo. Que beleza, hein? Agora anota aí o que eu tô falando, porque eu recebi uma informação de dentro do Corinthians e você pode me cobrar no próximo programa. O Corinthians vai ganhar de 5-1 do Atlético Goianiense. Só não me falaram quem vai fazer os gols, mas o placar vai ser 5-1 Timão. Exatamente. 5-1 para alguns times é campeonato mundial. Bem, Marco Belo, eu acho que eu posso deixar para você o meu bordão habitual. Vai, Corinthians. Podcast.